Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, nesse primeiro dia aí de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro, terminamos com um voto que favorece o ex-juiz, né? O relator do processo, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, considerou improcedentes as duas ações que apontam abuso de poder econômico, Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022. A gente tirou um trecho da manifestação dele de ontem. Diante de todo o exposto ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para apuração, inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público, nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, ante o exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. Bom, a gente acompanhou, né, nos bastidores que o voto do relator estava sendo mantido ali em sigilo e na sequência da manifestação a gente viu esse pedido de vistas. Dá para entender como um olhar com mais calma a partir dessa manifestação, ainda que a votação já tenha data para ser retomada, Eliane? É aquela coisa, né? Ninguém estava apostando nem para um lado nem para o outro, no caso do relator Luciano Carrasco Falavinho. Né? Ninguém estava, se você olhar toda a imprensa, ninguém apostou se ele ia para um lado da cassação ou para o outro da não cassação. Ele manteve isso realmente em sigilo, mas o presidente do tribunal e o relator Falavinho falaram a mesma coisa. O que está em julgamento não é a Lava Jato. O que está em julgamento é a campanha do senador Sérgio Moro, com base nesses processos do PL, do presidente Jair Bolsonaro, e de uma coligação, de uma frente de partidos, da qual faz parte o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles deixaram claro que o Moro não seria penalizado, né, não seria ali criminalizado por causa de Lava Jato. A questão ali é eleitoral, tanto que o tribunal é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Né, o voto do relator foi enorme, mais de 230 páginas, ele demorou horas lendo, 2 horas e 40 minutos quase, lendo o voto dele, e a conclusão é o seguinte, né, não há motivos para punir o Moro, condenar o Moro por abuso de poder econômico, nem por uso ilegal dos meios de comunicação, enfim, ele descartou crimes no caso da campanha do Moro. Na verdade, o Sérgio Moro, como ex-juiz da Lava Jato e ameaçado de morte, ele tem uma sucessão de ameaças contra ele, contra a família dele, ele tem direito, né, a segurança especial, a carro blindado, essas coisas todas. E isso tudo foi incluído na ação contra ele como se fosse custo eleitoral. Uma coisa é custo eleitoral, outra coisa é o custo legal de proteção a cidadãos, né, e autoridades. Então, esse voto do desembargador Falavinho, ele abre um processo que a gente não sabe ainda como é que vai acabar, mas tem muito chão pela frente. São 7 votos no total, ou seja, faltam 6 votos, né? O próximo voto vai ser do desembargador que foi indicado pelo presidente Lula, né? Portanto, é de se supor que ele tenha um viés mais pró-PT, mais pró-Lula, portanto, contra o Sérgio Moro, mas isso pode não interferir também no julgamento dele, né, na posição dele em relação a esse julgamento específico. E depois do julgamento do TRE, dê o que dê,
isso tende a ir parar no Tribunal Superior Eleitoral. Porque se o Moro vence, né, se o Tribunal Regional Eleitoral é contra a cassação, né, os advogados do PL e da coligação do PT vão querer levar, né, vão fazer um recurso para o TSE. E se for ao contrário, se o Moro for condenado no TRE, né, os advogados do Moro vão querer levar sim para o TSE. Portanto, ainda tem muito chão, mas de qualquer jeito, esse voto tão longo, tão detalhado do desembargador Falavinho e essa advertência dele, do presidente do tribunal, de que não se pode julgar a Lava Jato, que a Lava Jato não está em questão, isso tudo é um indicador, né? É um recado de que é preciso ter cautela, não dá para apostar nesse momento. Só que no voto dele, do Falavinho, ele também dá umas estocadas no Moro, né? Se o Moro era da Lava Jato, vira ministro do Bolsonaro, ele devia estar esperando ali retaliação. Se o Moro saiu do Podemos, né, depois de ter toda a colher de chá do Álvaro Dias, ele puxou o tapete do Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, no Podemos, ele deveria estar esperando retaliação. Ou seja, o Falavinha não passou a mão na cabeça do Moro, não, ele apenas analisou tecnicamente e pelo voto dele, que é o primeiro voto, mas que é o que conduz o julgamento, o Moro dessa ele passa livre, vamos ver, né? Porque ainda tem muito chão, gente. Aguardemos amanhã com a retomada do julgamento. Bom, tem outro julgamento em andamento, esse é no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, está previsto para acabar segunda-feira que vem, dia 8, e está em 6-0 contra uma tese golpista que faz uma leitura lá do artigo 142 da Constituição, entendendo que as Forças Armadas teriam um poder moderador, mas está 6-0 contra isso, né, Helene? Exatamente, né? Ali não tem mais questionamento, porque são 11 votos no Supremo e já tem a maioria de 6 votos por unanimidade, nenhum voto em contrário, para dizer o que o relator Luiz Fux falou no parecer original dele, que é o seguinte: não é possível imaginar que a Constituição prevê intervenção militar. Não existe intervenção militar constitucional. Isso é uma tese amalucada, treslocada, né? Aí já sou eu que estou dizendo, né? Mas o fato é que os ministros foram, né? O Luiz Fux, o Luiz Roberto Barroso, o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, né? O André Mendonça, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, foi indicado pelo Bolsonaro para o Supremo também. Ou seja, o Supremo deixando claro, né? Botando em pratos limpos que a Constituição não dá poder moderador às Forças Armadas. As Forças Armadas não são um poder. As Forças Armadas são instituições submissas ao poder civil, né, sob a autoridade direta do presidente da República e submissa aos poderes executivo, legislativo e judiciário. E a chamado de um deles pode entrar sim na manutenção da lei e da ordem. Isso não significa intervenção política, não significa golpe, não significa, aspas, revolução, ou seja, Forças Armadas seria o fim da picada, né, gente? A Constituição dá direito às Forças Armadas de darem golpe de Estado. Ou seja, no Brasil, né, no Brasil pós-Bolsonaro, durante o Bolsonaro, criou-se essas fantasias, esses delírios golpistas. E agora o Supremo diz o óbvio, mas às vezes, nesses momentos de delírio, é importante sim reforçar o óbvio. O óbvio é:
As Forças Armadas são submissas ao poder civil e não estão autorizadas, muito menos pela Constituição, a dar golpe de forma nenhuma, né? Golpe inconstitucional, tem que dizer o óbvio, é isso mesmo. É aquela coisa que eles falam, né, Carol, Helene, que é dentro das 4 linhas da Constituição. Aquele Dentro papinho das furado. 4 linhas da Constituição, né? Aí as minutas de golpe achadas com o Bolsonaro, com o ministro da Justiça do Bolsonaro, com o ajudante de ordens do Bolsonaro, era prevendo um estádio de sítio para fechar o TSE, prender o presidente do TSE, anular as eleições e manter o Bolsonaro no poder. Ah, tá, isso está previsto na Constituição. Só se for a Constituição de Marte ou Saturno. A brasileira não prevê isso, não. Eliane Cantanhede vai continuar conosco aqui no Jornal Eldorado para falar sobre uma manifestação ontem do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, intensificando a pressão sobre a ANEEL para uma fiscalização mais dura na distribuidora Enel São Paulo. Silveira deixou clara a possibilidade de futura perda de concessão ao apresentar um ofício à agência reguladora solicitando a realização de um processo administrativo. A gente tem até a fala de mais cedo, né, de ontem, do ministro Silveira, que depois também se encontrou com o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, mas ele falou mais cedo à Globo News sobre essa atuação da Enel por aqui. Infelizmente, nós tivemos episódios reiterados da Enel em São Paulo, também no Rio de Janeiro, mas mais precisamente em São Paulo, que nos levam a comunicar a todos os paulistanos que eu estou tomando uma medida muito severa, muito rigorosa. Estou determinando à ANEEL a abertura de um processo disciplinar, um processo que venha a apurar as transgressões reiteradas da Enel com a população de São Paulo, que podem levar a Enel, inclusive, a um processo de caducidade. A Enel tem reiteradamente prestado serviço de qualidade muito aquém daquilo que determina, inclusive, a regulação. Eliane, a gente conversou agora há pouco com o Luiz Eduardo Barata, que ele é ex-secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, ex-diretor do ONS, hoje ele é presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, para falar sobre esse assunto. E ele traçou aqui um panorama bem mais complexo, colocando também um ingrediente que é a, de fato, preparação que as cidades precisam ter para as mudanças climáticas que estão vindo a reboque, além, claro, das concessionárias e de uma responsabilidade delas para a prestação desse serviço e a retomada de fornecimento. Então, ele colocou que o buraco é mais embaixo, que simplesmente a troca de uma concessionária não é algo simples, muito menos rápido e não necessariamente vai resolver o problema aqui na capital paulista. Queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, mas também do político que se tornou a questão do fornecimento de energia aqui para a capital paulista. Realmente, né, quando o ministro de Minas e Energia, né, que a gente estava citando, Alexandre Silveira, que a gente também estava ouvindo, se reúne com a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, EL, né, e entrega um ofício pedindo a investigação da Enel, é porque realmente a Enel ultrapassou todos os limites no descuido com a população, principalmente de São Paulo, mas também um pouco do Rio de Janeiro. E o que o ministro destacou no ofício dele, que a apuração da ANEEL deve considerar todas as possibilidades de punição à empresa, ou seja, deve considerar inclusive, né, a rescisão do contrato com a Enel. Né, vários bairros de São Paulo, e vocês sabem disso aí melhor do que eu, vários bairros de São Paulo ficaram horas, mais de dias aí sem fornecimento de energia. Em alguns bairros a energia voltava e acabava de novo, voltava e acabava de novo, as pessoas perdendo tudo na geladeira, empresas parando, ou seja, sabe, muito aquém
de um serviço de qualidade. E isso coloca, né, a questão política, né, como você fala, Carolina, porque é claro que a esquerda, os opositores da privatização, usam esse episódio para culpar a privatização. Na verdade, a culpa não é da privatização, a culpa é do sistema, a culpa é da empresa específica e há muita coisa envolvida nesse sistema todo. Eu fiz uma reclamação uma vez aqui na minha casa, que eu fiquei horas e horas e horas e horas sem energia, tudo parado, eu não conseguia trabalhar, não conseguia recarregar o celular, eu fiz uma menção no Twitter, né, que agora é o X. A empresa a empresa de Brasília respondeu com uma série de mentiras, de que veio na minha casa, ninguém abriu a porta, claro, né, não tinha energia, mas ela não veio, porque eu e meu marido passamos uma noite inteira aqui acordados, e não chegou ninguém. Ela disse que o relógio era dentro da residência e que eles não tinham acesso. Mentira, o relógio é voltado para a rua, é aberto para a empresa poder manipular, e disse que era só ligar o disjuntor. Só que a empresa sabe muito melhor do que eu, que nós, consumidores, somos proibidos de mexer no disjuntor. Ou seja, e aí eu virei, sabe, motivo de chacota na internet por não saber ligar o disjuntor. Eu gostaria que todos esses que me agrediram e me agridem até hoje por causa do disjuntor, agora não sejam vítimas do que está acontecendo em São Paulo com a Enel. Porque vão lá então, liguem o disjuntor, tá bem? Vocês que me agridem gratuitamente para defender empresa de má fé. Né? Mas desculpem esse desabafo, não sei nem por que eu estou falando isso aqui, foi sem querer, não foi planejado. Mas, além disso, o ministro Alexandre da Silveira também se reuniu ontem com o presidente Lula, com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e ofereceu 3 opções para criar um fundo, enfim, para buscar recursos para poder baratear a conta de luz. Vamos ver, né, qual é o instrumento e se é um instrumento apenas populista ou se tem realidade para a população, né, de justiça social para a população, e se tem também conveniência para a economia, para os cofres públicos, porque isso interessa toda a população brasileira. Mas o ministro está aí a 1000 por hora. Ele, que é, aliás, né, a gente tem que lembrar que a Petrobras, que anda em guerra com ele, é subordinada ao Ministério de Minas e Energia. Esse ministro, portanto, tem várias frentes aí, e ele está muito atuante, mas quem fica muito atuante também é alvo de chuvas e trovoadas. Muito bem. Eliane, para a gente fechar, a gente queria que você nos contasse aí o que você apurou sobre uma surpresa amarga preparada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o governo. Pois é, como meus comentários hoje foram muito longos, eu vou ser rapidinha. Mas o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele prorrogou a medida provisória da reoneração da folha de pagamento, uma medida provisória, portanto, do governo, por mais 60 dias, mas retirou da prorrogação um ponto específico, que era a reoneração da folha de pagamento dos municípios, das prefeituras, né, aumentando de 6% para 20%, né, o que os municípios, as prefeituras pagam de imposto sobre seu número de funcionários, né? Isso foi uma medida enviada pelo Fernando Haddad para o Congresso, uma medida provisória que cria muitas tensões, porque é reonerar as empresas e também os municípios. E aí o Rodrigo Pacheco
prorrogou a medida provisória, que caduca, né? Medidas provisórias caducam, deixam de ter validade em 60 dias. Ele prorrogou por mais 60, mas excluindo o ponto que interessava aos prefeitos. Isso é uma perda de arrecadação estimada em 10 bilhões de reais para ir às contas do Fernando Haddad. Agora vamos ver, né? É possível que o governo mande de novo, mas em forma de projeto de lei que permite mais debate com Câmara e Senado.